Pronto. Então, oficialmente, boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa disciplina, Metodologias Ativas e Inovação Digital na Educação, nessa pós-graduação na Unipampa, a pós-graduação de Mídia e Educação. Tá? Meu nome é Sidney Pires Martins, vocês vão me conhecer um pouquinho desses 4 encontros que irão acontecer todas as 4 quintas, essa e mais 3 seguidas, nesse mesmo horário, no mesmo horário. E o link sempre será o mesmo, tá? Não se preocupe. Eu sou muito do diálogo, nós somos seres dialógicos e acho que a gente é muito do diálogo, então eu gosto muito de dialogar mesmo. Então, hoje, nessa interação, eu vi que teve uma pessoa que já olhou os slides, eu achei super legal esse feedback, obrigado, tá? Por quê? Eu quero que vocês olhem o material antes, não os slides, só os slides, mas utilizem também os, os artigos que eu coloquei lá. Eu não sei se vocês tiveram aula com o professor, aula não, dentro do período com o professor Érico, se vocês aprenderam uma IA que lê artigos. Vocês chegaram a utilizar uma IA que lê artigos? Se sim ou não, se não, eu posso ajudar aqui a ensinar vocês, isso não está na minha aula, mas para vocês otimizar o tempo em leitura de artigo. Tá? Então acho que não deu tempo, mas eu vou começar a aula aqui, então, o Rogério respondeu que não, vou começar a aula aqui, e aí depois a gente vai fazer ainda hoje a gente faz essa situação da IA que lê artigos, que ajuda a ler artigos. Na verdade, é uma IA que conversa com o artigo, tá bom? E aí, o que eu quero que vocês não se preocupem, porque vocês vão enxergar como é fácil, e ela é gratuita, para vocês utilizarem essa situação, tá? A Tássia falou, ele comentou. Ele falou o nome, Tássia, dessa IA, ou não? Ele não chegou a falar o nome. Eu uso um chamado chat PDF, tá? Não é o chat GPT, tá? Mas é o chat PDF, tá bom? Depois a gente vai fazer isso aí. E tem uma IA também que faz mapas mentais. Eu utilizo até para sala de aula, e aí eu acho que eu vou anotar. Vocês fizeram alguma coisa de mapas mentais com IA? Se não fizeram, eu já vou anotar aqui, porque aí eu já vou incorporar isso nas minhas aulas, tá? Então, eu vou... Só um minuto que eu estou marcando aqui. Incorporar. Incorporar. Então tá bom. Marília falou que não fez os mapas mentais, tá? Pessoal, não se preocupe, porque acho que não deu tempo, porque o caso do tempo mesmo da disciplina, mas eu vou incorporando e vou ensinando nas aulas, aqui nas aulas gravadas, eu vou explicando. Hoje, por exemplo, a gente fala do chat PDF ainda, tá? Mas em cada encontro que eu conseguir colocar a mais para vocês, eu vou colocando e a gente vai fazendo, e vocês vão otimizando também a vida de vocês. Bom, bora lá, vamos começar essa conversa nesse encontro 1. Ai, meu Deus. Nesse encontro 1, então, a gente vai falar do fundamento dessa inovação digital na educação, que é o princípio, é uma aula um pouquinho mais de teoria, mas a gente vai ter um diálogo, com certeza, como eu falei para vocês, sou dessa área do dialógico, eu gosto muito da participação, sempre o aluno, para mim, está no centro mesmo da situação, ele é o protagonista, nesse caso, vocês são protagonistas, vocês são meus alunos, mas uma coisa que eu quero que vocês pensem, todo protagonismo de um aluno precisa de um estímulo. Então, o primeiro protagonista tem que ser o professor. Então, vocês, quando estiverem na sala de aula, lembre-se que vocês têm que ser o protagonista, porque eles vão olhar para mirar nessa situação e vão trazer para si, apreender aí com 2 Es, para si, esse ser protagonista e atuação. Então, a gente vai explorar essa transformação do que está acontecendo do mundo, que nem falo mais, não falo mais do analógico, tá?
não sei, né, vocês olharam lá quem sou eu, né? Eu venho estudando, e vocês olharam meu currículo lá, eu venho estudando essa mudança. Eu utilizo essa situação de metodologias ativas desde 2013, e aí quando começou a IAS, eu já comecei a incorporar ao mesmo tempo dentro dos meus planos de aula, sala de aula, e tudo, então eu uso muito essa situação, né? Todo mundo fala assim, eu sou contra o celular, não, eu sou a favor, tá? E aí, então, porque a sociedade hoje, né, contemporânea, ela traz consigo toda a vivência desse impacto que essa revolução digital está provocando na vida dessas pessoas. E nós, como professores, não podemos afastar isso dos nossos alunos, porque a realidade de todos nós agora é essa situação do mundo digital. Eu não estou falando que está obsoleto o antigo, não, tá, gente? Eu estou falando que a gente tem que trabalhar sinergicamente o antigo, vamos falar assim, antigo, né? O que é aquele velho, que o pessoal fala que é velho, mas com o novo também. E aqui a gente vai fazer isso, e a primeira atividade dessa semana já vai mexer isso com vocês, tá? Então, e vocês aqui, quem quiser falar, não se preocupe, é só abrir o microfone e falar, tá? Ou digitar aqui, porque eu estou com o chat aberto. Mas eu gosto de ouvir a voz de vocês também, né? Outra coisa. Então, não sei se vocês viram lá, então eu tenho o meu mestrado, o primeiro mestrado é em administração, mas o segundo é em educação tecnológica. A minha graduação, a primeira graduação minha foi em comunicação social, com foco lá na publicidade, propaganda e marketing. Depois eu fiz contabilidade, administração e pedagogia. Curso de pedagogia. E agora estou fazendo uma nova graduação filosofia, né, que eu venho gostando muito dessa área também. Estou fazendo meu doutorado, né, lá na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, e eu vou estudar esse impacto do mundo digital dentro da sala de aula na família, né, no que está acontecendo nas famílias. Tá? Então, eu venho estudando desde esse analfabetismo funcional de alunos, professores, coordenadores, foi o que eu defendi agora no último mestrado, e agora estou partindo que está o desdobramento isso nas casas, né? Nos pais, com os filhos, como está essa comunicação e essa vivência. E assim a gente vai levando o entendimento e compartilhando muito conhecimento. Bom, então vamos lá. Nesse encontro 1, a gente, como eu falei para vocês, da transformação digital, a gente vê uma aceleração de utilização da tecnologia. E uma das coisas que vocês, na sala de aula, podem ter percebido é que quando a gente, se tem escolas que não pode o celular na sala de aula e no recreio, no intervalo pode, a primeira coisa que os alunos pegam é no celular, né, quando a gente tem alunos com celulares. Então, o uso da tecnologia está cada vez mais presente. Olha a velocidade de adaptação, agora vamos falar de tecnologia, tá? Tecnologia não é só esse mundo digital. Nós estamos utilizando uma plataforma agora, né, chamada Google Meet, para encontrar, e vocês pegaram o link lá numa outra plataforma, chamada do Moodle. Isso, quando a gente usa dispositivo, a gente fala em tecnologia digital de informação e comunicação. Mas, quando vocês estão lá na sala de aula, pegar a caneta, o papel, ou em casa, né? Colocar o óculos, usar roupa, tá? Isso, se comunicaram verbalmente com as pessoas ou por escrita, né? Isso é tecnologia. Segundo Álvaro Vieira Pinto, a tecnologia é um conjunto de técnicas que faz nós, como seres humanos, existir, se relacionar, né? Coexistir, conviver com outras pessoas pares, né? E entender o porquê dessa existência. A tecnologia permite isso. Se não houvesse tecnologia, nós, como seres humanos, a gente deixaria de existir, tá? Agora, quando a gente escuta falar sobre o mundo digital, que a maioria das pessoas falam, aquele professor é super tecnológico. Não, eu também sou tecnológico. Ele é tecnológico digital. Então, a gente tem que entender que esses avanços acelerados provocam essa confusão na nossa mente. Tem aplicativos, né, que se der tempo aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas se der tempo eu vou mostrar para vocês, que quem usa o celular na sala, só o professor, os alunos vão usar um papel e vocês vão fazer, por exemplo, uma prova, e o aluno fica lá com o papel na mão, né, um grande QR Code chamado Plickers, tá? Um QR Code que vira,
e aí você faz a avaliação em milésimos de segundo de uma turma inteira. Então, a gente vê que cada vez mais esse mundo digital está provocando conectividade de formas diferenciadas do que a gente imaginava antes. Quando eu era criança, que não existia o celular, a gente brincava na rua, a gente se conectava com as pessoas indo na casa das pessoas. Hoje, a gente se conecta com as pessoas utilizando a internet, dispositivos móveis, né? Então, essa interação social vem se transformando e esse impacto está se desdobrando numa sala de aula, no convívio em grupos, e a gente consegue enxergar que cada vez mais esses alunos buscam na nuvem respostas para as coisas. Então, quando a gente vê que tem uma geração que vai acreditar mais no que está na nuvem, o nosso papel como professor nesse mundo digital tem uma função bem específica. Eles terem um olhar crítico sobre a informação ou dado que estão buscando na nuvem. Então, quanto mais nós ajudarmos eles a compreender e enxergar de forma crítica o que eles estão buscando, mais nós estamos colocando eles na vanguarda da sociedade. Por quê? Há pessoas que têm uma visão crítica, dificilmente, não vai ser tão mais fácil essas pessoas caírem em fake news, por exemplo. Então, a gente falando aqui de fake news no mundo da informação, por exemplo, né? Tem um pessoal que fala, o sal rosa do Himalaia e tudo mais, né? Gente, não tem uma coisa que comprove cientificamente o que aquele sal rosa fala que faz, né? Tem lá, por saúde, não sei o quê, revigorante, tarará, anti-envelhecimento, usa umas palavras toda bonita, né, e técnica da área, e eu peguei um cartaz, depois eu não vou mostrar as fotos para vocês, mas eu tirei uma foto dentro de um supermercado, onde está vendendo um sal rosa do Himalaia, que falava um monte de coisa, e mandei para médicos, que são amigos meus, mandei para pessoas da química, que são amigos meus, e mandei para pessoas da biologia, que são amigos meus também. E todos, foi unânime, falou assim, Sidney, isso é mentira. Eu falei, olha como que as pessoas são induzidas pela fake news. E eu fiquei pensando, será que eu ajudo meus alunos a olharem isso e eles enxergarem, isso é uma fake news? Então, quando esses dados que estão migrando do físico para a nuvem, para o mundo virtual, e a gente faz essas pessoas enxergarem essa situação, é muito legal, porque eles vão enxergar que eles são de uma sociedade digital, nós também, mas a gente convive de forma harmoniosa e somativa nesse mundo digital. Então, com essa transformação hoje, por exemplo, a gente consegue fazer negócios, né, utilizando o nosso celular. E quando a gente utiliza o nosso celular para fazer negócios, por exemplo, porque hoje é essa nova forma de interação social, eu consigo enxergar o olhar disruptivo dessa visão da pessoa. E isso tudo pode começar dentro da sala de aula. Eu gosto muito de formar grupos com os meus alunos, né, no WhatsApp. Só que o meu WhatsApp tem regras. Não pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Não pode mandar palminhas. Não pode mandar emoji. Não pode mandar figurinhas. Lá, a gente discute dificuldades, obstáculos e possíveis soluções. E eles enxergam que o WhatsApp é um aliado. Existe um livro que chama WhatsApp e Educação, foi organizado pela UFBA, que é muito legal de vocês enxergarem isso também. E com isso a gente consegue enxergar, quanto mais eu participar isso no mundo dos meus alunos, mais eu estou colocando eles de acordo com a realidade deles. Por isso, hoje nós vemos muitas empresas que começam no mundo virtual, são super enxutas, né? Então, as startups, e são os novos modelos de negócio. E esses novos modelos é baseado na nova forma de interação social, tá? Então, isso está desdobrando na sociedade. Quarta-feira agora, dia 30, próxima quarta, eu estou encabeçando uma feira de empreendedorismo com meus alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Eu dou aula no ensino médio de uma escola de tempo integral. E tem dois trabalhos que são ligados ao mundo digital, e olha, quem desenvolveu foi a turma de desenvolvimento de sistemas,
eles desenvolveram uma plataforma digital gratuita que vai colaborar com o reforço da aprendizagem do aluno do Fundamental 1, né? Fundamental 1 é o foco deles. 2 grupos pensaram nisso. 2 grupos enxergaram o que eles têm na mão, um celular, o céu é o limite da criatividade, pesquisaram e construíram uma plataforma. Um chamado do Educa, acho que é isso, que é um cachorrinho, e o outro chama Connect Web, Connect Aula, uma coisa assim, tá? E aí depois eu mostro para vocês quando rodar a feira lá, eu vou gravar e depois vocês vão ver no meu Instagram, vai estar lá no meu Instagram também, que com certeza que é muito legal isso. Bom, então nessa era digital, eu estou falando desses impactos, está digitalizado até o nosso cotidiano, né? As nossas agendas estão também conectadas, a minha agenda é conectada com o meu celular, que é conectada com o meu robô, que é conectado com, sabe, eu recebo as informações rápidas. Então, essa conectividade do cotidiano, ela é constante, full, né, o tempo todo. Ela é ininterrupta o acesso. E uma coisa que eu falo para vocês, quando a maior parte das pessoas que eu conheço, que quando deixa o celular, esquece o celular, se sente que está faltando uma parte do corpo, porque o celular se transforma em uma extensão. Então, ele ajuda também a mudar, a gente enxergar como a gente pode provocar isso dentro da sala de aula. Esse acesso ininterrupto à informação, aí que eu falo, novamente, tem que tomar muito cuidado para que os nossos alunos saibam utilizar de forma coerente, né? Então, a gente, assim, a gente precisa enxergar isso. E a gente também precisa enxergar que as cidades estão ficando cada vez mais conectadas, né? Hotspot, né? E a gente está vendo essa revolução digital acontecer no mundo urbano também, de forma muito rápida, mas também no mundo rural. Né? No ambiente rural também está tendo... Hoje nós temos já tratores e drones trabalhando sem o trator sem interação humana. Né? Isso é muito comum ver em grandes plantações, por exemplo. Então, vocês, com certeza, já vivenciaram muita coisa na sala de aula de vocês. E eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat para mim, por exemplo, compartilhar algum exemplo de tecnologia que vocês estão vivenciando, que está ajudando, ou está apoiando, ou está atrapalhando, que está mudando as suas vidas como professor e também está transformando no ambiente escolar. Tá? Coloca aí no chat o que vocês enxergam. Qual é essa tecnologia que ela... Ó, isso aqui, tecnologia, hein? Tá? Tecnologia, já falei que é tecnologia. Ó, essa tecnologia está mudando minha forma de trabalhar, eu como professor. Vocês conseguem mapear isso e colocar aí para mim? Vamos dar aí um tempinho enquanto eu vou tomar água. Qual tecnologia que eu estou utilizando que vem mudando, facilitando a minha vida como professor, né? Então, está mudando aí meu ambiente escolar. Vamos lá, gente. Alguma... Aí, ó. Eu não sou professor, mas sou advogado. Nossa, Marília, é demais, né? Minha prima também, ela fala muito disso para mim, como que facilitou a vida dela. Hoje a gente tem, ela falou assim, Sidney, para escrever, por exemplo, uma petição, o tempo que levava hoje não, é segundos. Nem minuto, é segundos. Só colocar lá o que quer e acabou. Bem isso mesmo. Vamos lá, quem tem alguma pessoa aí que queira, pode falar. A Marília professor, e não só a parte de digitar as petições, né? Mas a parte de atender o cliente, que a gente agora pega os documentos por foto, o processo ser digital, então, tipo, modernizou a justiça, assim, nós conseguimos fazer uma audiência hoje no Acre por videoconferência. E você é no Sul, né? Hoje não tem mais limite, né? Não precisa mais sair. Então, antes, até a OAB está se adaptando agora, porque antes a gente tinha uma limitação de processos que a gente podia ter fora do Estado. Hoje em dia, isso está superado. Isso é ótimo. Imagine a troca de experiência, né? Pegando um gancho da Marília, imagine a troca de experiência, que no caso dela, advogada.
eles, como profissionais, podem ter. Imagine se a gente pegar numa sala de aula, por exemplo, ele conectar alunos de outros lugares do Brasil para discutir um único assunto, tá? Isso, olha o quanto que todo mundo ganha num bate-papo. Né? Então, assim, por isso que eu sou muito do dialógico, como eu falei isso aí no começo. Eu acho que a gente aprende muito. Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, né? Eu sou de São Paulo, moro em Belo Horizonte já há 15 anos, né? Mas já morei em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. E hoje, por exemplo, agora mesmo, antes de entrar nessa aula, a gente estava tendo uma reunião com um pessoal que está no interior aqui de Minas, com outro pessoal que está em outro país, e a gente fazendo um brainstorm sobre uma ideia que vai mexer com o ensino médio. Ou ensino médio, desculpa. Com o ensino médio, só com o ensino médio. É que a gente falou lá do fundamental. Do ensino médio. E vai ser uma ação social. Então, olha as ideias da onde acabou a barreira. E eu falo para vocês, qual é o limite? O limite é a sua criatividade, a sua proatividade de criar novas conexões. Então, eu falo, isso vem transformando. Tá? Então, a gente precisa enxergar que a nossa sala de aula, ela também pode ser em outros lugares. Né? Paulo Freire já falava isso, tá? A Patrícia que escreveu, ó, já estive em uma sala de aula e agora trabalho com turismo e imprensa. A tecnologia ajuda muito a alcançar cada vez mais pessoas, levar informações mais longe, bem como atrair público de outros centros para conhecer os atrativos da cidade. Isso sem a tecnologia era muito difícil. Né? Aí, Patrícia, a gente ficava muito no boca a boca, né? Hoje o boca a boca qual é a avaliação que está lá no Google, no TripAdvisor, no Booking, né? Quem são essas pessoas que estão avaliando, né? Eu sou muito de olhar por isso, tá? E é bem interessante isso. Sabrine falou aqui, ó. As ferramentas Google são bem interessantes. Os alunos trabalham juntos como no Docs e apresentações, apresentações do Google, né? Slides. Utilizo o Canva também para os alunos adoram. E, Sabrine, você já fez equipe no Canva? Né? Eu já dei prova no Canva. Eu enxergando o que eles estavam fazendo em tempo real, e eu vi eles passando lá, olhando lá, eu via onde eles estavam, tá? Isso dá para muito legal também. Bom, vamos continuando. Eu quero que vocês escrevam aqui que eu vou lendo, tá, gente? E aí, uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: então, a tecnologia digital, ela lembra que tecnologias é o conjunto de técnicas. Agora, a tecnologia digital é tudo que eu utilizo dispositivos, ou ligado a dispositivos diretamente, né? Então, a gente precisa enxergar que aonde eu processo, aonde eu guardo, aonde tem essa troca. Então, aqui, quando a gente fala dessas tecnologias digitais, essas 4 palavras são muito citadas: computação, conectividade, convergência e digitalização. Então, se eu falo de computação, eu estou falando de processamento de dados em um dispositivo eletrônico que guarda lá os dados binários 1010101 e por padrão me dá respostas. É o caso das nossas IAs. Tá? Conectividade, então, a gente vai falar dessa interação, né, desse compartilhamento, e essa rede de comunicação. Nesse caso, por exemplo, a nossa rede está sendo o Meet. Então, eu estou ouvindo quem fala comigo e estou lendo quem fala comigo. E essa conectividade precisa de uma outra tecnologia, que é toda a parte de infraestrutura, né? Para conectar nós eu com vocês, por exemplo. Convergência, então, peraí. Aqui o Rogério fala, estou começando a usar o Padlet, estou achando fácil e muito interativo. Rogério, o Padlet, você está usando agora o último, né? Ele teve uma atualização muito legal, ficou super intuitivo mesmo. Ele já era, né? Mas agora está muito mais fácil mesmo. No Padlet eu faço também com os meus alunos. A gente faz várias, como se fosse um mapa mental, mas eu faço com eles. Eles têm que colocar as imagens, colocar o comentário, conversar com o outro e conectar com quem está falando. Depois a gente faz, eu uso muito aquele que chama teia, né? Ou tela. Está lá com tela, mas eu uso muito aquele lá. E no final, aquela imagem que gera, eles têm acesso a muita informação. Bem legal também, viu? Parabéns, Rogério, por usar o Padlet.
E aí a convergência, que é essa interação de diferentes tecnologias num único sistema, né? Por exemplo, aqui eu estou usando o Google, ou alguns de vocês aí estão usando o iOS, que não é ou Android, tá? E não está no Windows, não está no computador, está no celular. Né? Aqui a gente vai falar e vai usar outras coisas. Por exemplo, já falou do Padlet. Se eu abrir o Padlet aqui e mandar um link para vocês, vocês já interagem, tá? Então, a gente pode convergir tudo isso. Né? Então, a gente pode pegar uma caneta numa mesa digitalizadora e escrever e sair escrita. Né? Escrever também é uma tecnologia. Né? Então, vai convergendo cada vez mais coisas. E as pessoas estão enxergando que cada vez mais pontos de interação, pontos de troca de conhecimento. E a digitalização, né? Que é aquela que todas as informações estão na nuvem. Tudo que era analógico também está na nuvem de forma digital. Né? Se, por exemplo, a Marília falou, o processo agora é digital. Se aquele papel que é físico, tecnologia analógica, vamos falar assim, é uma TIC, ele foi digitalizado, ele vira, e aí eu vou enxergar isso numa tela, aí virou TID, que eu estou usando uma tecnologia digital agora. E através de um software, eu posso interagir com aquele PDF. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Então, é bem isso mesmo, né, que a gente precisa perceber aí. Então, a gente vê que o mundo está nos proporcionando um mar de oportunidades, né? E esse mar de oportunidades, é lógico, tudo começa com acesso à tecnologia. E para esse acesso, eu preciso garantir a inclusão digital. Essa inclusão digital não é só saber lá mexer, né? Eu tenho que falar de alfabetização digital. Além da alfabetização, eu tenho que falar do letramento digital. Então, eu tenho que desenvolver competências essenciais para que a pessoa interaja com o mundo digital e compreenda o porquê que está fazendo aquilo ali. Então, é além da alfabetização, é o letramento. E esse letramento ajuda eu, como professor, a participar e motivar os meus alunos na transformação do pensamento digital deles. Por isso que a transformação pedagógica acontece. Então, eu estou integrando de forma significativa em cada aula, vou lá, coloco um pouquinho, né? Eles falam assim, isso é muito do slide. Mas é porque o meu slide, ele carrega outras informações. Né? Então, eles acabam enxergando muita coisa. Por exemplo, quando eu falei de transformação e desafio, para o Olavo, ele me deu essa imagem é enorme, tá? Eu só peguei um trechinho da imagem aí, e aí eu falei assim, vou usar, que é a professora comunicando com os alunos usando um tablet, né? Então, lógico, a gente tem as vantagens desse engajamento e motivação por causa dessa geração, que é a geração alfa. A geração depois de 2010, por exemplo, no último, teve uma pesquisa que mostra que eles não entendem o que é privacidade, por exemplo. Mostra que eles estão exigindo já novos modelos de educação, né? Eles gostam mais da imersão, da interatividade. E eu pensando nisso, sabe o que eu faço com meus alunos? Eles têm que pôr coisas no Reels, eles têm que gravar TikTok, eles têm que gravar podcast. E aí o que acontece? Eles vão trabalhando porque eles sabem. Eu não conheço. Quando faz eles adoram. Aí começa, né? Porque eles têm que voltar, eles têm que complementar. E tudo isso está de forma gratuita disponível para nós. Então, trabalhar esse engajamento, essa motivação, vai depender de mim. Por isso que eu falo que o primeiro protagonista sou eu. Né? O acesso ao conteúdo, eu que tenho que fazer uma curadoria. Né? Então, o Valente, que é um autor que eu indiquei para vocês na leitura, ele fala da bricolagem e curadoria. Quando eu conheço, eu sei fazer uma curadoria do que eu vou proporcionar para os meus alunos. Tá? E aí sim, eles vão ter acesso a um conteúdo focado, rico, eles vão interagir, extrair outras informações por causa dos seus multi-olhares aí, e a melhoria da comunicação, que eu acabo falando mais a língua deles. Hoje, esse ano, é a primeira vez que eu estou dando aula para o ensino médio. Então, eu estou pegando alunos de 16, 17, 18 anos.
É a primeira vez mesmo, assim, né, de vivenciar o ensino médio dessa idade. Já dei aula para mais novos, mas foi muito pouco, ou só no estágio, ou só porque eu cobri o professor, mas esse ano eu estou lá, dentro da sala de aula, na regência mesmo. Gente, a forma que eles se comunicam, as gírias, e um dia eu peguei para analisar junto com eles, eu dou aula dentro da área de empreendedorismo para eles, mas para eles analisarem as gírias que eles falam. E eu fui pegando e onde que estava, e eles, assim, eu pegava, ó, isso aqui significa isso segundo tal autor, segundo tal dicionário, segundo isso aqui. E eles foram vendo que eu falei assim, você está vendo como que é pejorativo vocês usarem essa gíria para a minha pessoa que tem 47 anos? Nossa, professor, nunca imaginei, mas o senhor é da gente. Eu falei assim, não, tudo bem, mas e se não fosse eu aqui? Se fosse uma pessoa mais fechada? Então, eles começaram a enxergar que eles podem me chamar de Sidney, como alguns chamam eu de Sidney. Eu tenho uma leva que me chama de pai, porque eles falam que eu bato, assopro, mas pego na mão e vamos junto. E a grande maioria me chama de professor, né? Ou professor em todos os lugares. E aí eu fui chamado para ser o técnico de robótica deles lá. Então, de vez em quando, vocês vão ver eu com o uniforme da robótica, eu chego para dar aula e eu estava com eles. Mas eu não entendo de robô. Aí eles falam assim, não, professor, o senhor entende de organizar as nossas ideias. E a gente vai ensinar o senhor para o senhor o que o nosso robô é, como que faz e tudo mais. E eles me ensinam. Eu tenho 2 times de 10 alunos cada. Um chamado Big Bot, que são dos 9 anos, e o Atena, que é do 3º ano do ensino médio. Do 3º ano, tem um aluno que ele é o meu professor de robô, né? Dentro da robótica, ele ensinando o robô para mim. E aí os outros ficam me olhando, isso que eu fico lá como aluno mesmo, né? Anotando e tudo mais, tá? Ah, peraí, que a Naira falou, eu utilizo com frequência o Google Sala de Aula, que facilita disponibilizar materiais, comentários, vídeo aula, além de tudo, até fazer chamada, viu, Naira? Ele lá você pode fazer tudo isso, tá? Mas, eu falando dessas coisas boas, que são as vantagens, mas nós também temos nossos desafios, que é a preparação, a capacitação docente. E aí que começa a nossa dor. Porque a gente vê grande parte de nossos pares não olhar e falar, mas fazer mais um curso? Ah, não, já estudei muito, quero descansar, né? Então, a própria pessoa não busca. Vocês estão buscando isso. Parabéns pela atitude de vocês, porque vocês estão buscando se atualizar nesse meio. Estão fazendo uma pós-graduação. Então, estão além da graduação. Muito legal isso. Outra desafio é a infraestrutura tecnológica, que é insuficiente para o Brasil, né, que nós temos um país continental. Por exemplo, eu dei aula para uma cidade do Amazonas, que eles, para chegarem aonde tinha um sinal, eram, sei lá, quase 20 horas de barco. Tá? Então, porque eles tinham que chegar no lugar que tinha um sinal para assistir minha aula, porque eu estava em outro estado. Né? Olha que luta. E eu falava para os professores, parabéns, vocês querem enfrentar 20 horas de barco para assistir a aula, depois volta mais 20 horas, aplica a sala de aula, depois 2 semanas de novo 20 horas, e foi assim por 10 encontros, para entender como utilizar metodologias ativas e tecnologias digitais lá no meio do Amazonas. Então, tudo é interessante isso. E eu tive que estudar toda a infraestrutura para saber como que era a internet, o que era, eles mandaram lá os negócios, muito relatório, é muito interessante, assim, não é engraçado, é muito interessante o que eles fazem, né? Muito legal isso. E aí, o que acontece? O que a gente encontra muito, por exemplo, nessa escola que eu falei para vocês, que eu estou no ensino médio, eu dou aula em 3 escolas, tá? Públicas, da periferia, no ensino médio, tá? Então, e essa escola específica que eu estou falando para vocês é em tempo integral, tá? Aí, segunda, terça e quarta, eu estou numa escola à noite, estou dando aula para o Pronatec, FIC Pronatec, e às sextas-feiras eu sou voluntário numa outra escola na periferia de BH, que é um pessoal do técnico em administração, mas é tudo ensino médio também. Então, gente, o que eu encontro muito dos meus pares é a resistência à mudança cultural escolar, né? Por exemplo, eu tenho colegas na escola que falou assim para mim, o que você está fazendo, eu não concordo, né? Por causa da minha feira, por exemplo. Eu não concordo.
Isso, para mim, não é aprender. Eu tenho coordenadores lá que falam que aprender é sala de aula. Guspe, usou essa palavra, guspe e giz. Eu quero ver o quadro cheio. Aí eu já levantei a minha e falei assim, comigo você não vai ver quadro cheio, não. Que primeiro que eu escrevo o mínimo, eu faço muito diagrama nos meus quadros. Mas o aluno que tem que anotar. Aí ela ficou até me olhando assim, quando eu falei assim, não vai ter quadro cheio comigo de jeito nenhum. Por quê? Porque os alunos estão deixando de escrever. Eu vou forçar. Eles falam que escrever é chato. Então, o que é legal? O que é legal para aqueles alunos? E cada aluno cada turma é diferente uma da outra. Então, tem aluno que tem uma turma que escreve mais, eu exploro essa escrita. Tem alunos que gostam de ler mais, eles recebem o material, leem e debate comigo. Tem alunos que gostam de debater e escrever tópicos. E tem alunos que não gostam de nada, gostam de gravar a aula. Eu vou proibir? Não. Então eu falo, vamos utilizar o que está acontecendo. E isso é muito bom. Né? Então a gente precisa enxergar que só ler o que está escrito aqui. Como que a gente pode incorporar tudo isso, né? Aqui eu queria fazer uma enquete com vocês, né, sobre esses desafios de incorporar, né, essa situação. Vocês usam o Mentimeter? Vocês conhecem o Mentimeter? Sim ou não? Já usou, a Sabrina já usou. Quem mais? Então, a maioria conhece. Que bom. Patrícia Chaves, não. Tá? Vamos usar o Mentimeter rapidamente aqui? Deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Vou fazer ao vivo aqui. Eu não sei se vocês tiveram aula de alguma ferramenta que eu vou falar aqui, gente, vocês me falam, tá? Porque aí eu já agilizo e não sei se vocês tiveram Mentimeter, então vou usar aqui, tá? O Mentimeter é uma ferramenta paga, mas eu utilizo ela de forma gratuita, tá? Gratuitamente é só 2 slides. Então vou utilizar os 2 slides que ele me permite, né? Na verdade, eu evito de utilizar muito ele porque ele se torna chato. Tá? Então, eu utilizo sempre um slide no máximo, e aí vai. Vamos abrir aqui rapidamente, já que vocês não querem abrir a voz, vamos fazer vocês, né, participarem de outras formas, tá? Porque aqui no meu negocinho aqui do plano de aulas, agora era um diálogo. E eu estou vendo que o diálogo está ficando meio que, opa, peraí, não quero falar, não quero usar a minha voz aqui, mas não se preocupa não. Né? O Mentimeter agora também tem IA, eu acho muito, muito legal isso. Vamos lá. Opa. Deixa eu carregar aqui. A internet hoje está bem ruim aqui em Belo Horizonte, viu, gente? Chovendo demais da conta. Agora parou a chuva, mas hoje choveu muitas horas do dia. Então, eu quero que vocês... Opa, não era para fazer isso. Era para mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar ele aqui. Aí. Então, eu vou pegar aqui, ó. Mas de novo saiu, gente. Não é por isso, não. Só um minutinho. Aqui não quero. Agora vai. Então, eu quero que vocês me coloquem aqui. Faz. Vou pegar aqui os principais desafios. Se alguém quiser falar, pode falar, viu, gente? Estou vendo um toque aqui. Desafios que enfrentam ao incorporar a tecnologia digital
Eu vou pôr no seu trabalho, né, porque acho que foi a Marília que falou que ela é advogada, né, não é professora, então, no seu trabalho, tá? Se for na escola, é na escola. Se for no escritório, é no escritório. Bom? Então, não se preocupe. Vamos lá. E aí eu quero que vocês respondam isso para mim. Vamos aqui pôr aqui. Eu vou pôr só para fechar, né? Eu não quero que vocês enxerguem, né, a resposta, porque eu posso induzir a resposta, tá? Então vamos lá, interatividade. Acho que é isso. Pode dar reações, sim, não é visível. Então, que tem que ser visível. Então, vamos lá, compartilhar. Vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu pegar um link, né, que é mais fácil. Eu vou colocar aqui no chat. Aí foi. E agora nós vamos pôr para rodar. Isso. Eu quero que vocês respondam aí, acho que ficou 3 caixinhas, abriu 3 caixinhas para vocês responderem. Cabe 3 palavras? Aí vocês clicam no link. Ótimo. Então, eu quero que vocês respondam aí 3 palavrinhas, tá? 3 minutinhos para vocês falarem e responderem aí. 3 palavrinhas que respondam quais os principais desafios que vocês enfrentam ao incorporar a tecnologia digital no seu trabalho. Vamos lá, vamos ver o que vocês vão responder. Vamos lá? Estou esperando as respostas, hein? Ó, já apareceu aqui uma resposta. Opa, sem querer, sem querer. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respondam para mim aí. Clique no link e respondam para mim. Então, quais são os principais desafios que vocês enfrentam ao utilizar a tecnologia digital, né, no trabalho de vocês? Mais um tempinho aí. Vamos lá, vamos lá. Temos 4 respondentes. Nós estamos em 13, 14, 15. 13, né? Porque tem eu contando aqui. 13, 14, 15. É 15. Então, vamos lá, gente. Quando der 8 ou 9, a gente já abre aqui a resposta. Porque a maioria já respondeu, então aí eu não consigo mais induzir a resposta, né? Eu preciso que vocês respondam quais são esses desafios que vocês enfrentam aí na tecnologia, no uso da tecnologia digital, no trabalho de vocês. Porque tecnologia a gente já sabe, a gente já tem nossas estratégias. Mas e a tecnologia digital? Mexe com esse mundo, né, o conforto da pessoa, a cultura da pessoa, né, o eu da pessoa. Mais um respondente, vamos lá?
Aí, então vamos ver como que é. Pode ir respondendo, viu, gente? Só quero ver aqui a resposta, para não ocupar muito tempo de vocês. Olha, a palavra dependência, vocês viram que está tudo no mesmo tamanho, né? Significa que está todo mundo falando a mesma, não está se repetindo, então está tudo no mesmo patamar, né? Eu gostei o dependência excessiva, ele está no meio porque ele foi o assim, mais principal da coisa, né? Então, dependência excessiva, a falta de conhecimento técnico, dependência excessiva. Olha que interessante que vocês estão falando. A dependência excessiva, né, da tecnologia digital, juntando com a falta de conhecimento técnico, você imagina o que vai acontecer, né, no didático da pessoa. Ela vai utilizar aquilo para encher linguiça e não tirar e não extrair daquele meio digital informações que possam corroborar com o seu ser professoral, né? Então, aqui está assim, falta de dispersão, né, que eu vi aqui, agora não sei onde está, mas pouco treinamento, né? Então, a gente precisa sempre se capacitar, enxergar de que forma que eu estou me adaptando a isso, entender quais habilidades eu tenho, qual eu preciso desenvolver, tá? E driblar a falta de infraestrutura local, né, de vocês, né, de todos nós aqui. Então, a gente precisa enxergar. E isso a gente consegue quando a gente começa a conhecer mais sobre. Então, a gente precisa entender que nosso meio... Aí, o pouco treinamento começou a crescer. Você viu que a palavra cresceu um pouquinho mais, né, do que os outros, tá? Então, a gente precisa enxergar que nós, como professores, temos a faca e o queijo na mão, e a gente pode driblar tudo isso, né? Aqui, ó, muito conteúdo igual. Ótimo. Muita gente falando a mesma coisa. Isso já é uma visão crítica da situação, né? A gente precisa enxergar. Não, peraí, ele está falando a mesma coisa de uma forma diferente. O que é novo? Parabéns pela visão crítica quem escreveu. Separar o pessoal do profissional. Realmente, a escola, ela vive dentro de mim, sim, mas ela não pode dominar minha casa, e nem minha casa dominar minha escola, meu ambiente de trabalho. Eu preciso saber diferenciar uma coisa da outra, né? Então, a gente precisa... Aqui está, insegurança, com certeza, se eu não tenho treino, se eu não tenho conhecimento, eu tenho insegurança. Então, a gente precisa treinar mais, para conhecer tecnicamente o que eu estou falando, para a gente ter uma visão mais crítica, para a gente saber usar o que está disponível de forma gratuita aí no mundo digital para todos nós. Parabéns aí pelas respostas, tá? Quem vai assistir depois não vai conseguir participar disso, tá bom? Mas isso aqui, como está gravado, a pessoa vai ter acesso à informação que nós estamos trabalhando aqui. Muito obrigado, pessoal, pela participação aí. Então, a gente vê que quando a gente está falando de uma coisa muito nova, eu estou falando que a gente precisa de colaboração. E eu preciso enxergar quais as necessidades, as demandas desses estudantes digitais, no caso aí, por exemplo, que eu com vocês. Por exemplo, vocês não falam. O que eu fiz? Vamos utilizar uma plataforma gratuita para vocês falarem. E vocês escreveram. Uma forma de comunicação, né? A escrita, tanto a escrita quanto a oral, são comunicação. Então, vocês utilizaram uma plataforma para conversar comigo de alguma forma. Ótimo. Então, o que acontece? Nesse momento, eu pedi colaboração e vocês atenderam a colaboração, tá? E numa sala de aula, eu faço eles trabalharem em equipe. Então, por quê? Como eles são muito ligados na internet e muito interação digital, eu quero que na sala de aula tenha interação social. Eles podem criar seu grupo de WhatsApp, mas lá na sala o debate é olho no olho, né? Então, a gente precisa enxergar que as tecnologias estão aí, as digitais para nos apoiar, mas as nossas tecnologias, que é o conjunto de técnicas, elas sobrepõem a tudo isso. É só eu ter essa situação da curadoria a meu favor.
tá? É uma coisa que eu coloquei, ó, esperam recursos digitais modernos. Isso é muito comum por culpa numa situação fora. Mas quanto que eu busquei para? Se eu não busquei para, eu estou deixando de trabalhar até minha própria autonomia. E como que eu instigo meus alunos a pensarem de forma autônoma, se a minha autonomia ela não é tão ativa, né? Então, quando eu trabalho tudo isso, automaticamente o engajamento desses alunos, eles vêm natural. Essa interatividade, a aula fica mais dinâmica, porque eu compreendi como que aquele perfil de aluno que está na minha sala de aula, ou o perfil do público com quem eu trabalho no meu escritório, eu consigo enxergar como eu consigo trazer ele para perto de mim, através dessas situações de utilizar tecnologia digital, né, de comunicação e informação. Então, nosso papel como professor nesse processo é de ser mediador. A gente não tem mais, a gente fala, compartilhar. Ok, mas nós temos que auxiliar nossos alunos nessa integração. Então, eu estou mais como mediador. Os alunos vêm com muita informação já, e eu preciso ajudá-los a filtrar as informações. E com isso, as TIDICs, né, Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, elas nos ajudam. Então, eu sou um grande incentivador do uso dessas tecnologias digitais para facilitar a aprendizagem. Se vocês chegarem no Instagram, vocês vão ver, por exemplo, os meus alunos têm que postar toda segunda-feira, por causa da feira, postagens de teaser, ou seja, aquela coisa, curiosidade, dos trabalhos deles. E eu replico, né, os trabalhos deles. Então, para vocês verem, dessa forma, eles estão comunicando e eles estão indo além da escola. Eles começaram a ver que várias pessoas que não conhecem eles começaram a entrar em contato. E numa desses contatos foi um patrocinador. O cara se sentiu tão engajado ali, tem uma pessoa, tem uma empresa, né, que se sentiu tão ali abraçada com a causa de um grupo de 3 alunas, que falou, não, eu quero ser patrocinador. Eu tive que conversar, eu que fui lá. Foi muito legal. E aí eles falam assim, professor, está indo além. A escola, essa empresa chamou as meninas para treinar, passaram um dia como se fosse funcionárias daquela empresa, como executivas. Então, e eles falaram e assim, eles sempre pedindo orientação. Então, nosso papel é ser mediador, orientador e mentor desses alunos nesse processo. Porque eles têm acesso, mas como que eles estão utilizando o acesso? Por exemplo, eu sou muito contra a utilização da inteligência artificial do WhatsApp. Agora mudou, né? Teve uma atualização essa semana. Mas a antiga Luzia era a IA mais estranha que eu já via. Chamava de IA burra, né? Eu falava desse jeito, né? Mas por quê? Porque ela dava umas informações muito estranhas. Eu falei para o aluno, falei assim, olha, aí eu abri minha IA e fiz o mesmo comando, eu fiz o comando. Falei, você está fazendo o comando errado, mas olha que sua IA está te dando de resposta, olha que a minha IA dá de resposta. Aí ele falou, nossa, professor, como que eu consigo enxergar isso? Eu falei assim, a gente vai treinar a visão crítica, né? Então, a gente precisa usar as ferramentas digitais na sala de aula, sim. Plataformas, como a gente está usando aqui o Moodle, tá? As Google Sala de Aula, a gente tem aplicativos interativos, como a gente fez agora o Mentimeter, tá? Que enriquece a experiência, a gente provoca diálogo, e redes sociais. Eu utilizo muito o WhatsApp com meus alunos, o Instagram, eu já cheguei a dar prova pelo Facebook, em grupos fechados no Facebook. Então, assim, a gente acaba tendo uma outra situação, que isso assim, pô, que legal. Agora eu tenho um grupo de alunos lá, uma turma, que eles colocaram um objetivo, que até a formatura deles, que é dia 18 de dezembro, eu tenho que gravar um TikTok. Eu não sou do TikTok, mas eu tenho que fazer uma dancinha do TikTok para gravar o TikTok para eles. Porque, assim, já que a gente atendeu o senhor, agora chegou a hora do senhor atender a gente. Eu achei bonito a forma de negociação deles. Foi uma barganha bem boa, né? Eu falei, parabéns pela forma de negociar comigo, né? Eu falei, então, tá, lá depois, no final de novembro, a gente vai chegar. E aí eles começaram essa semana a falar assim, vai passar a feira, a gente vai fazer o filminho, professor. Foi a forma de engajar. E eles engajaram mesmo, que agora estão pegando no meu pé, né?
eu participei agora eles quiseram que eu participasse do dia D deles, né? Então, eu participei do dia D. E uma turma de alunos me chamam de mestre Kami, e eu não sabia que era o mestre Kami. E aí eles falaram assim para mim, nossa, o senhor é um aluno falou assim, o senhor é o mestre Kami. E me chamaram de mestre Kami, mestre Kami, mestre Kami. E eu fui a ver quem era o mestre Kami. Mestre Kami é do Dragon Ball Z, um senhor de 300 anos, né, que anda com casco de tartaruga nas costas, e ele fica forte, né? Ele fica bravo, ele fica forte, parece musculoso mais. E no dia D, eu falei, quando der, gente, como se for um dia de personagem, eu vou fazer uma homenagem a vocês, eu vou de mestre Kami. E não é que teve, num dia, aí antes do feriado do agora, acho que sexta-feira, foi sexta-feira 11, foi o dia D deles. E aí eles falaram assim, e aí, professor, o senhor vai vir de mestre Kami? Aí eu raspei a cabeça, pintei minha barba de branco, fiz o cajado, me arrumaram o casco, ele vai de chinelo e bermuda, né? Então, chinelo e bermuda, camisa toda florida, óculos escuro. Na hora que eu cheguei, uma criancinha, que não é meu aluno, mas uma criança mesmo, do Fundamental 1, falou, o desenho, o cara do desenho. Aí a mãe questionou ele, e aí me falou assim, ele é o mestre Kami. E aí a criança queria tirar foto comigo. Eu voltei, fui lá, tirei foto. Acabei tirando foto com um monte de gente, inclusive com adultos, que são fãs do Dragon Ball Z. E eu virei o mestre Kami da escola, né? Mas foi a forma dos alunos. Eu falei assim, professor, o senhor fala a nossa língua, o senhor entendeu o que a gente quer. Eu usei uma tecnologia, né, da comunicação. Eles que pesquisaram o que mais se adaptavam a mim, dos desenhos do mestre Kami, tecnologia digital, a gente dialogou, fizemos um planejamento de como seria, porque eu teria que comprar um spray para deixar minha barba toda branca mesmo. E se vocês entrarem aí no meu Instagram, vocês vão ver eu de mestre Kami segurando o cajado com óculos escuros. Né, o mestre Kami usa vermelho, o aro, mas o meu era azul. Então, eu consegui criar conexões com ele utilizando tecnologias. Na pedagogia tradicional, como eu falei para vocês, do GUSP-GIS, eu vou trabalhar com memorização. A prova somativa, ela vai muito da memorização mesmo. Tem professores que falam assim, estuda isso daqui que vai cair isso aqui. Cai a mesma pergunta na prova. O que eu estou ali avaliando, nesse caso? O quanto é a capacidade de decorar do aluno? Mas como que eu vou saber se ele aprendeu de verdade? Então, as provas somativas, né, esses testes, eu coloquei para medir conhecimento, ele trabalha muito com essa coisa da memorização. Então, o aluno é muito passivo, né, as aulas são muito expositivas, é muito daqui para lá. E aí, quando a gente começa a enxergar que vem esse mundo tradicional, a gente começa, esse mundo digital, a gente enfrenta essa cultura de transformação digital dos professores. Então, os alunos que são mais acostumados com interativos, eles sofrem com isso, né? E a gente vê que não atende às demandas. Quando eu falo de uma pedagogia inovadora, eu coloco o aluno no centro do aprendizado, ele é o protagonista, eu vou falar de interdisciplinaridade. Eu vou usar outras matérias para fazer tudo se conectar. E eu vou entender qual é a realidade desse aluno, e eu falo assim, vou trazer o exemplo dele, mais perto dele, para dentro da sala de aula. E com isso, a aprendizagem começa a ser ativa, porque esse aluno vai querer resolver esses problemas. Aprendizagem baseada em problema. E aí, com o uso das TIDICs, isso se otimiza, a experiência fica mais rica, os alunos mais envolvidos nesse processo, e aí eu consigo estimular o trabalho em equipe e a interação. Então, por exemplo, nessa feira do empreendedorismo que vai ter no dia 30, que eu falei aqui para vocês, eles têm que trabalhar em grupo. Eu tive grupo que brigou, eu tive que trabalhar gestão de conflito, eu tive grupo que se desfez, grupo que se refez, grupo que uma pessoa quer fazer sozinha, eu falei, cuidado que você não vai dar conta. E tá indo, né? As meninas querendo ajudar, quer fazer sozinha, mas ela não quer ajuda. Então, assim, só que estão provocando essa coisa de coletividade. Isso é legal. E eu tô ali abalizando, olha, pense por esse lado, olha por esse lado, né? Pense por esse lado. E assim vai indo.
Tá, você falou que as competências socioemocionais da IA e o tempo... Não, qualquer? As competências socioemocionais, a inteligência artificial. Eu acho que você quer falar de inteligência artificial, é isso, tá? Se eu não entendi. O tempo todo competência. É isso, né, que você quer falar? As competências emocionais o tempo todo ela tá ali junto com a gente, né? Que a gente precisa realmente enxergar como aquilo está acontecendo, né? Só pegar um gancho que a Tassa está falando aqui, por exemplo, tem um aluno que me chama de pai, e aí eu fui na pedagoga e pedi uma explicação de como o que era a família, né? E aí, nesse caso desse menino específico, ele realmente vem de uma família, né, toda uma estrutura bem complexa, e aí a pedagoga falou assim, ele vê você como um pai mesmo, porque você é um adulto que briga com ele, para ele ir além. E ele veio falar isso aqui para mim, porque eu perguntei. Eu falei, que bom. Aí eu falei, só que eu não sou o pai dele, né? A gente pega esse carinho, mas eu não sou o pai dele. Aí ela falou assim, não, ainda bem que você tem esse conceito na sua cabeça, porque eu falei, o meu receio é, como você não vai sair daqui para fora, daqui 2 meses? Eu não sou o pai dele, né? Então, eu venho provocando esse diálogo com os alunos também. Aí vem as competências socioemocionais. Muito bem colocado, Tássio. Obrigado pela colaboração. E aí a aprendizagem ativa, essa centralidade do aluno, né, sendo a produção toda, né, a gente vai falar de autonomia. Essa autonomia que é o legal. É essa colaboração que é o legal. Essa integração eficiente do que você, como professor, planejou, com o que o aluno está respondendo, com os das TIDICs. Isso é interessante para eles, porque eles vão saber como utilizar isso lá fora. E quanto mais eles utilizarem, mais a visão crítica está sendo aguçada neles. Uma habilidade que eles têm que desenvolver. Então, aí essa uso da tecnologia enriquece e dinamiza essa aprendizagem, engaja, né, provocando interesse, a curiosidade, tá? E isso facilita essa troca de conhecimento, do diálogo em sala de aula. Por isso que a utilização das TICs e das TIDICs sempre serão muito bem-vindas, né? Uma não substituiu a outra. Uma tem um foco e a outra tem outro foco. Uma transmite, mas a TIDIC tem a interação a nosso favor. Então, eu preciso saber como fazer trabalhar sinergicamente elas. Então, quando eu falo das TIDICs, elas são unidirecionais. É do emissor para o receptor, né? O receptor é mais passivo. Nas TIDICs, não. É uma interação, é feedback, vai e volta, tá? Então, a gente tem um impacto aí nesse processo, e nas TICs, aí eu até coloquei, são suplementos, né, da pedagogia tradicional, tá? E a gente utiliza isso até hoje. Então, não vem falar que está obsoleto, porque não está, não. Bom? Só que para eu usar as TIDICs, como eu já falei, agora que a gente já está partindo para pensar na nossa atividade, vocês têm que integrar ela ao seu plano de aula. Tem que pensar como que eu vou utilizar ela. Isso é a chave desse sucesso, né? A gente pode posar, vamos colocar aí os celulares, laptops, né? Sei lá, tablets, né? Dentro de uma aula. Vamos, mas por que eles estão usando? Usar por usar não vai dar tanto essa situação de resultado esperado. No meu plano de aula tem que estar lá, objetivos a concretizar, né? Objetivos daquele plano de aula. E no final, eu tenho que saber o que aconteceu, qual foi o resultado obtido. Por isso que o plano de aula tem que ser um documento vivo. Eu vou e volto nele quando começa e quando termina. E aquele terminar vira um relatório para mim, professor, para o meu eu, professor, para eu melhorar para a próxima aula. Então, a gente precisa utilizar recursos multimídia, sim, vídeos, né? Eu posso utilizar rádio, som, música, tá? Para tornar os conteúdos mais engajáveis, mais, como chama, palatáveis para essa geração alfa que está em sala de aula. Por isso que os professores precisam ser capacitados, por isso que vocês estão passando por um módulo só de pensamento digital, IA, tecnologia digital, né? Vocês têm que pôr a mão nessa coisa toda para facilitar para vocês enxergarem mais rápido possível. Então, os benefícios disso é essa interatividade, como eu venho falando para vocês, o acesso à informação,
Lógico, eu como balizador e fomentador da visão crítica, a autonomia do aluno e a diversidade de ensino aí, né? Das múltiplas estratégias. A gente pode adotar múltiplas estratégias para uma sala de aula. Nessa aula não tinha um Mentimeter. Então, vamos usar o Mentimeter, tá? Lógico que tem os desafios, como vocês já falaram, os desafios da infraestrutura, né? Equipamento, tá? Que vocês usaram na própria nuvem, né? Mas a resistência à mudança, que é uma coisa que a gente tem pares que relutam, a falta de capacitação de professores e eles não querem se capacitar por causa da resistência, e algumas situações de custo elevado de aquisição de equipamentos, né? Mas a gente tem que saber uma coisa, do meu celular eu consigo fazer essa aula acontecer. Eu consigo construir um slide, eu consigo construir uma dinâmica, usando somente o meu celular. Será que eu sei usar o meu celular corretamente? Ou eu só uso ele para foto, filminho no Instagram, ver Instagram, WhatsApp, e eu não extraio mais dele, da capacidade dele de interação com as nuvens. Então, talvez eu possa um dia estar lá sentado no meu sofá e mexendo no meu celular e fazendo com que essa situação seja a meu favor. Tá? Bom, e aí vocês tocaram nessa situação da habilidade, da competência do professor. E aqui eu trago o professor inovador, que ele tem essa proficiência digital, ele é alfabetizado e ele é letrado digitalmente. Nós somos alfabetizados, mas será que nós somos letrados? A gente sabe extrair coisas daquilo lá, daquela situação digital? Né? Então, a gente precisa dominar para enriquecer nosso plano de aula? Sim, mas qual é o resultado que sai daquilo ali? Usar as metodologias ativas, que é o que a gente vai fazer a partir de agora, empatia, né, e comunicação, com certeza, porque isso incentiva a participação e a protagonismo dos seus alunos, e a criatividade, né, porque o céu é o limite, tá? Então, a gente precisa criar experiências significativas para esses alunos em sala de aula. Por quê? Quando eu falo de formação docente nessa área digital, eu falei de alfabetização digital aí, que é esse domínio das CIDICs, a gente precisa entender que dominar, eu preciso enxergar, tá, eu sei usar, mas por que eu sei usar? De que forma eu vou usar? Aonde vou usar? Como vou usar? Você começa a ter um pensamento melhor, você já começa a fazer uma curadoria daquela ferramenta. E junto com o seu plano de aula, você vai ver qual a metodologia ativa que você vai usar aquilo, qual é a seleção de recursos que você vai usar para chegar no objetivo daquele plano de aula, utilizando inteligências artificiais, utilizando ferramentas digitais, e a gente vai desenvolver soluções por causa da nossa criatividade. Então, a gente começa a ter uma liderança, né, nossa autoliderança sobre essa situação. E aí, na escola que vocês estão, começam os outros olharem com outros olhos e falar, opa, também quero. E você acaba se tornando um modelo, né? Então, a gente precisa, a gente tem os gestores, né? Aqui eu não sei se tem gestores de educação, né? Diretores aí, coordenadores, tá? Supervisores, mas essas pessoas de gestão precisam estar também capacitadas, elas precisam liderar essa capacitação, elas precisam criar políticas internas da escola que ajudem os professores a se capacitar, né? Elas precisam enxergar qual é a infraestrutura que eu tenho, qual então é o que eu vou usar com aquela infraestrutura. Se eu melhorar, o que eu vai ter de ganho? Né? Numa escola, a escola que eu sou voluntário, por exemplo, a diretora tem uma mente muito para frente, e ela colocou numa das salas uma câmera em cima do projetor que ela vira a lousa digital. Quem que sabe usar aquilo? Ninguém. De lá, ninguém. Só um professor, né, que eu fiquei sabendo. Só um professor que já usou uma vez. Ele não usa mais. Tá lá o equipamento em cima, colado em cima do coisa. Aí fala, mas como que compra um trem desse e ninguém sabe usar? Né? Teve uma cidade que eu fui dar uma formação, fiquei um tempão, fiquei lá um tempo na cidade, 2 meses, fiquei indo e voltando, né, uma cidade do Mato Grosso, que a Secretaria de Educação comprou aquela TV digital, aquela tela digital do Google, né, o Jamboard, para
todas as salas, para todas as escolas da cidade. Quantos milhões foram investidos. Que legal. O que aconteceu? Ninguém sabia usar. Aí uma das coisas, quando eu vi isso, eu falei para a secretária, vou mudar aqui os 3 encontros que eu vou usar essas luzes para eles verem como que usa. Então eu vou dar. Ela falou, não, tudo bem, instalou uma para mim num lugar específico, e lá eu usava, ajudando eles a entender que aquilo ali era em prol deles. Mas eles olhavam aquilo como uma televisão. Eu falei, isso aqui não é uma televisão. Isso aqui não é para ficar assistindo filminho. Isso aqui é outra coisa. Né? É tão legal que cabe até 20 toques, até 20 dedos podem bater ao mesmo tempo na tela. Né? Então, comprou de uma geração avançada aquela situação. Mas o gestor, com uma ideia muito legal, só que não tinha capacitação suficiente para a utilização. Ficou subutilizado aquele investimento. Né? Até então. Depois eles começaram a usar, eles viram que eu fui lá instigava, enchia o saco deles para eles usarem, começaram a usar, mandaram me foto eles usando, achei até legal o feedback disso. Bom, e para terminar, a gente precisa falar de planejamento dessa inovação digital. Então, eu preciso diagnosticar, enxergar as necessidades dos meus alunos, vou estabelecer metas. Essas metas têm a ver com um objetivo qual eu quero, então o objetivo está no ano, qual é a meta daquela aula, né? Para desenvolver um plano de ação com estratégias que são execuíveis, né? E aí eu tenho que trazer também essa situação de que avaliar, né, a resposta, para saber como que eu vou corrigir o percurso e formar, capacitar, né? E aí formar equipes para inovação, isso. Então, se eu sou professor com os meus alunos, eu posso aplicar essa mesma coisa e eu saber como que os meus alunos estão progredindo. Essa avaliação tem que ter avaliação e monitoramento da inovação, com certeza, eu tenho que acompanhar os dados continuamente, né? Por isso que eu vou monitorar, vou analisar esses dados e sempre, para todo mundo, eu tenho que dar um feedback quando está nesse processo. Porque eles vão compreender o impacto, vão compreender como eles mesmos vão agir, né? Então, essa importância dessa inovação digital na educação, essa transformação digital que a gente vem falando nessa 1 hora que a gente está junto aqui, 1h10, tá? Ela é essencial para preparar o aluno para o futuro, né? Oferecendo novos métodos de ensino, de aprendizagem, e a gente vai promover esse engajamento para que a competência digital de todos, inclusive a minha, seja aí lapidada, seja desenvolvida, né, com a visão mais crítica cada vez. Então, a gente precisa enxergar isso, como isso tem que ser, como isso vai acontecer. Tá? Então, gente, isso aí era o que eu ia falar para vocês hoje, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, porque lá no Google, ó, lá no Moodle, deixa eu abrir o Moodle aqui, que eu estou com ele aberto. Lá no Moodle, vocês têm uma atividade, né? Deixa eu ver a atividade. Uma atividade que vocês vão fazer. Deixa eu pôr aqui para vocês verem também, que eu estou com o Moodle aberto. Vocês têm uma atividade para fazer, né? Essa atividade é um plano de aula aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó. Opa, fez download. Tá aí, ó, né? Eu gostaria que vocês quem não tem sala de aula pode fazer de forma aí, né, fictícia, tá? Mas eu gostaria que vocês preenchessem isso daqui. Então, principalmente, o que eu quero saber de vocês é essa parte que está de amarelinho aqui, ó, que é o que eu quero ver de vocês. Como que vocês enxergam a competência que vocês vão buscar. E lá na BNCC vocês conseguem, é só chegar a bncc.org.br ou portal BNCC, vocês têm a BNCC inteira de forma digital, então vocês podem pesquisar lá uma competência que vocês querem trabalhar,
né? Uma habilidade, tá? E o conteúdo. Então, eu vou trabalhar a unidade temática tal, o objetivo de conhecimento é tal, o conteúdo é tal, mas dentro da BNCC, o que é que vocês vão trabalhar? É isso que é o mais importante aqui, tá bom? O recurso que vocês vão utilizar, aí aqui a estratégia. Então, qual é a metodologia que vocês vão usar? Qual a metodologia ativa que vocês vão usar? Tá? Se for outro, escreveu outro aqui. Tá bom? Aí vocês vão descrever essa atividade. Eu quero é isso, essa descrição. E aí vem o que eu quero depois de tudo. Vocês entenderam onde vocês querem chegar, qual é a estratégia, qual é a metodologia ativa, vocês vão descrever, mas qual é a expectativa? O que vocês esperam como resultado dessa situação? É isso que eu quero, qual é a expectativa? Como que vocês vão avaliar essa aula, tá? Se vocês vão usar algum link, né, de algum material virtual, então tá aqui, alguma obra, mais. E aqui eu deixei como se fosse a Secretaria de Venda Nova, né? Mas assim, porque esse material eu baseei no que a gente desenvolveu para a cidade, lá que eles têm que ter isso aqui. Mas eu quero saber dessa situação aqui, ó. Que vocês, como que vocês preencheriam isso, tá? Então, eu preciso, aí vocês, até terça-feira, dia 29, às 11h59 para fazer, tá? Já abriu, né? Porque abriu na terça, né? É de segunda para terça que abre, então já abriu. Eu já tenho um enviado aqui, ó. Mas a gente só vou conferir depois disso, tá? Que passar a data, ok? Eu quero saber o seguinte: dúvidas? Como que vocês estão? Nossa, aqui o... E aí, gente, alguma dúvida? Legal. Não, tudo certinho. Obrigado, Catiele, obrigado aí. Tainá, obrigado. Obrigado, Carla. E olha, isso que é legal, viu? O pessoal que está abrindo, vocês estão vendo que o pessoal está abrindo dados, fonte, tópicos, e vocês podem participar dos outros tópicos, tá? E isso vai enriquecer, porque vocês vão lendo, né? Um tópico do outro e vai complementando. Façam isso, tá, gente? Entre nos tópicos, vai preenchendo aqui. Preenchendo não, vai interagindo com eles, que é uma forma de comunicar. Pode falar. Nayara levantou a mão. Naira, desculpa. Pode falar. Oi, professor. Oi. Até o momento, né, não ficou nenhuma dúvida. E eu gostei muito da aula, aprendi bastante, né? Obrigado. Várias reflexões aqui. Mas eu fiquei curiosa em uma coisa. Será que você consegue falar um pouquinho para nós do chat PDF? Verdade. Olha, ainda bem que você lembrou. Então vamos lá. Muito obrigada. De nada, deixa eu pôr uma tela aqui. Gente, olha, se eu esquecer, me cobra, viu? Igual a Naira fez, tem que cobrar mesmo. Que minha cabeça né? A gente vai passando, vai conversando e vai passando. E olha que eu escrevi, viu, Naira? Ó, eu escrevi aqui, ó, chat PDF encontro 1, que eu falei no começo da aula, eu escrevi. No encontro 2, então, eu vou pôr o Mapify, que é o outro que eu vou, então, de alguma forma, eu vou pôr no encontro 2. Tipo, que encontro 2. Então, vamos lá, gente. Ó, facinho, deixa eu só dar uma amplitude, ó, ampliar um pouquinho né, essa tela para vocês. Chat PDF. Aí, é o primeiro, chatpdf.com, tá? Cuidado que tem uns que parece, mas não é. E eu fiz ele, gente, na minha conta pessoal, tá? Na minha conta pessoal. Se vocês a trabalhar com ele sem conta, ele vai fazer o trabalho, mas não salva, tá? Então, como eu fiz na minha conta pessoal, ele salva, né? Então, peraí, vamos pegar aqui. Só porque eu... Ele tá falando que o pop-up dele está travado aqui.
pegar aqui, ó. Ó, só de colocar o PDF, ele já lê, tá? Ele já está lendo. Esse aqui é um artigo que o professor Érico trabalhou com vocês, né? Eu pedi para o professor Érico para eu enxergar a disciplina dele para a gente não fazer repetição, né, de informação, né? Então, então ele me passou, e aí tá isso aí. Aí o que acontece? Só de eu colocar o artigo em PDF, ou pode pôr em Word também, mas em PDF é melhor, ele já leu isso, você viu o tempo que eu falei aqui, ele já leu. E ele já colocou aqui para mim algumas coisas, ó, um pequeníssimo resumo, mas as três potenciais perguntas relevantes sobre o material que está nesse artigo, tá? Quais são os principais benefícios do ChatGPT na educação? E se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai responder essa pergunta, tá? Diferente do ChatGPT, que eu tenho que fazer todo aquele comando cheio de voltas, né? Aqui no Chat PDF, o comando é seco, tá? Então, por exemplo, quais os principais benefícios do ChatGPT? Ele já me deu 5 principais benefícios e aonde ele está tirando essa resposta. Ó, facilitação do aprendizado, está na página 16. Se eu clicar, ó, ele vai mostrar exatamente do trecho que ele pegou para falar essas 3 linhas aqui, tá? Ah, mas eu quero saber mais coisa. Ó, vou assim, ó. Então, vamos lá. Deixa eu ver se não tem aqui. Não tem. Sobre estratégias. Quais estratégias que devo ter, que deve, né? Que deve ter ao usar o chat GPT. Tá vendo que essa pergunta não está lá? Eu que estou fazendo. E eu consigo conversar com esse artigo. Então, esse artigo, essa IA, ele dá essa possibilidade de eu conversar com o artigo. Olha aqui que ele falou. Eu falei, quais estratégias que deve ter ao usar o ChatGPT? Ele deu 6 estratégias e da onde ele tirou cada coisa. Ó, estabelecimento de diretrizes. Lá na página 8, fala os autores que falam sobre estabelecer diretrizes para o uso do ChatGPT. Né? Treinamento e capacitação. Está lá na página 13. Olha de onde ele tirou. Então, eu consigo pegar o que ele fala e ver de onde ele tirou. Então, isso é muito bom. Né? Aí vamos pegar um outro artigo aqui. Vou pegar um artigo de vocês, espera aí. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Unipampa. Encontro um. Artigo de apoio. Ó, eu vou pegar aqui, ó, um artigo aqui. Então, ó, eu posso qualquer, tipo, eu posso salvar isso, criar uma pasta, chama folder, ou um novo conversa aqui, tá? Então, quero pôr... ele não abriu aqui para mim. Agora que ele vai abrir, desculpa, gente. Eu esqueci de abrir isso aqui. Só um minuto, deixa eu só abrir a minha conta. E aí, o que acontece? Se eu voltar aqui, ó, eu posso continuar a conversa. Então, ele salva tudo que eu venho fazendo, ó, tá vendo? Tudo que eu venho fazendo. Então, não se preocupe com isso, viu, gente? É bem interessante, porque você não perde a conversa. Mas vamos lá agora para um novo... Para um novo aqui, ó. Esse daqui é o que eu falei para vocês, dos artigos. Esse artigo é muito, muito legal também. Letramento informacional e midiático professor do século XXI. Então, ó, aqui, ó. Quais os resultados
apresentados no artigo. Eu nem vi aqui sem resultado, mas olha lá, vou perguntar os resultados apresentados no artigo. Ele vai listar os resultados agora para mim. Então, ele vai falar sobre os 5 resultados que ele traz, né? E aí vai falar, por exemplo, da prática de letramento digital, tá? Aí tá, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui agora, eu quero saber mais sobre isso aqui, ó. Ó. Ctrl C. Ah, eu posso pôr aqui, ó, explicar. Ele vai me explicar isso, baseado no artigo, tá? Tudo tirado do artigo, não tem, pegou no Google, não. E aí ele me explicou o que é práticas de letramento digital, baseado no que no artigo vem falando. Né? Trouxe uma situação aqui, ó, onde que pegou do impacto da formação dos professores. Então, gente, esse aqui é uma IA que eu falo para vocês que é uma mão na roda mesmo, tá? Eu que estou no doutorado, que tem que ler um monte de artigo, eu utilizo isso aqui para facilitar, e eu pergunto sobre tal coisa, isso aqui, e aí se eu quiser saber exatamente sobre, por exemplo, esse impacto da formação dos professores, eu vou lá, tá aqui, ó, e aí eu consigo fazer uma citação direta ou indireta, né, baseado no próprio artigo, mas eu peguei essa análise aí que ele fez do lado direito, certo? Enxergaram como que é o potencial dessa ferramenta? A Tainá está falando aqui, olha, fichamento ele é maravilhoso, viu? Fazer fichamento, fazer resenha, pode fazer resenha também. Na aula que vem, eu vou usar uma IA com vocês, tem que me pedir, tá? Para não esquecer, tá? Que é para fazer um mapa mental de artigos, ou de obras, ou de material que está na internet. Mas ele faz o mapa mental, e para nós, professores, fica claro como que eu consigo montar uma roda de diálogo, de conversa, de debate na sala de aula, utilizando um artigo, e eu posso fazer uma sala de aula invertida. Dou material para os alunos estudarem, pego aquele material, coloco nessa IA que a gente vai falar na semana que vem, e ali eu ponho os temas na mesa para a gente debater, tá? Então, vou mostrar isso para vocês na semana que vem, tá certo? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ficou claro, Naira? Sim, professor, ficou claro. Gostei muito desta ferramenta aí. Eu não conhecia, mas a partir de agora eu vou começar a utilizar ela. Muito obrigada por compartilhar. Ah, de nada. Coloca ela, faz igual eu. Coloquei ela lá nos preferenciais, na estrelinha lá das extensões. Ela tá lá. Isso Tá? aí. Mas, gente, muitíssimo obrigado por hoje, tá? Agradeço. Agora, vou tomar o meu banho de novo, porque aqui está calor, e eu vou para o evento que está tendo o Encontro Nacional dos Ensinos de Ensino da Biologia, né? E tem agora, às 9 horas, a última sessão, e vou indo para lá, daqui a pouquinho, para participar junto com eles lá, tá? Tem 1.600 professores de biologia do Brasil todo aqui hoje em Belo Horizonte, né? E eu me inscrevi lá por causa da educação, tá bom? Gente, um beijão no coração de todos e até quinta-feira. Não deixe de fazer seu plano de aula, tá? Para a gente tirar dúvidas aí. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Tchau! Vou parar a gravação, hein, gente?